no período do Estado Novo, de Getúlio Vargas, a famosa ditadura civil de Getúlio, a classe trabalhadora ficou amordaçada. Quem se atrevia a se opor a Getúlio e seu governo era um preso, mandado para a Ilha das Cobras, para Fernando Noronha, perdia os seus empregos. Bom, a gente fez a revolução. Perdemos a revolução. Como eu já tinha um fichário muito grande da polícia por ser, como se diz, agitador, né? Era considerado como um... Quer dizer, que eles consideravam, a gente não, a gente fazia o serviço da gente, achavam que a gente era, que eu era um agitador perigoso, né? Que naquele tempo tinha muito... Eu tinha muito capacidade para como se diz, para conscientizar o sujeito para a esquerda, né? Então, quando eu fui preso em Lins, aí eles acharam que, como eles já tinham um fichário meu, como em 1935 tivemos um combate ali em São Paulo, que eles quiseram desativar um comitê nosso, nós resistimos, e houve umas mortes, né? E eu estava naquele meio, né? Mas consegui fugir, né? Aí começaram, com a palavra de ordem do Quilito Mila, para aquele tempo o delegado desse negócio de política em São Paulo era um tal de Costa Neto, né? E ali é o seguinte, a palavra de ordem comunista, eu não sabia que a gente ia ser torturado daquele jeito, mas quando eu entrei, aí eu vi que o ambiente, quando eu cheguei no gabinete, já tinha mais uns 80 presos, né? Aí eu via todo dia, aquele pau comendo mesmo, e apaguei com aqueles tiros gritando que o comunista era para ser morto, que era a ordem do Quilito Mila. Aí já sabia, velho. Aí o que vai fazer, né? Tô torturado ali até no xadrez, já tinha muita gente presa. Aí me levaram na presença do delegado, tal de Costa Neto, né? Aí disse assim, é você mesmo que eu queria, né? Porque isso, que você tem que falar isso, falar aquilo, dizer, você tem que me dizer isso, digo assim, digo, e a palavra de ordem para um sujeito que é consciente politicamente, ele não pode denunciar companheiro, não pode. Se você está ali preso, você aguente, tem que aguentar o que vier, porque que é isso? Digo, não sei. Que é isso? Também não sei. Aí eu peguei, quando me deixaram na cela aqui, 30 dias com água pelo peito. E só dava um pãozinho desse tamanho, era um pãozinho. Aqueles pãozinhos aqui tem de um tostão. Né? Até que quando tinha um carcereiro, até um carcereiro preto de noite, ele era muito capaz de ficar com dó de mim, ele abaixava a água da cela, né? Aí dava para a gente ficar de coque, né? Mas não podia descuidar, dormir você não podia. Senão eu morria afogado dentro da cela, né? Até que um dia que aquilo foi indo, até que eu não lembro bem, mas que eu já estava dentro dos 30 dias, né? Até que um dia me chamaram, eu não respondi, eles já acharam que eu já tinha morrido. Eu também não vi mais nada, acho que eu estava, não sei, ou desacordado, uma coisa assim, me lembro. Quando eu vi, estava sentado na casa, com 2 soldados, um do lado e outro do outro, né? Ali eu fiquei mais ou menos aí, depois não sei o que houve lá em São Paulo, um movimento internacional, aí suspenderam, aí eu fiquei, os soldados foram-se embora, eu fiquei, aí me deram, mas eu estava muito ruim, me estragaram muito comigo, né? Já no governo de Eurico Gaspar Dutra, em 1947, os ferroviários da então Companhia Paulista de Estrada de Ferro se organizaram e apresentaram para a direção da empresa uma proposta de aumento salarial. Eles recebiam menos de 1/3 que os seus colegas ferroviários. 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses após, não obtendo resposta em cima de suas reivindicações salariais, eles resolveram partir para o ato extremo, ou seja, a greve. Motivados por informes irreais que vinham do longo da linha por outras lideranças sindicais, os ferroviários de Bauru, organizados pelo Elias Calixto Bittar, pelo Armando Ferreira dos Santos, pelo Arconso Pereira da Silva, organizaram o movimento paredista
marcado para ser deflagrado dia 20 de janeiro de 1949. Só Bauru parou nesta famosa greve de triagem e foi fortemente reprimida pelas polícia, tanto a força pública da época, hoje polícia militar, como pela polícia política, representada pelo DOPS, e em Bauru comandada pelo delegado de polícia Ítalo Ferrigno. Usaram de meios violentos, através de disparo de armas de fogo, de baioneta calada, para reprimir, para dispersar os grevistas que deitavam-se no chão da ferrovia para impedir que os trens passassem, dando legitimidade ao seu movimento. Posteriormente, em outubro de 1949, o juiz de direito de Bauru à época, Dr. Eugênio Teixeira de Andrade, condenou os líderes da greve, chamados à época de cabeças da greve, autorizando a Companhia Paulista a demiti-los sem direito a nada, com base já na CLT de Getúlio Vargas, e também os condenou a 1 ano de cadeia. A maior parte cumpriu aqui na cadeia pública de Bauru, o Elias Calixto conseguiu fugir, e além de preso, tiveram que pagar uma taxa de administração penitenciária, que era o equivalente a mais ou menos a 1 ano de salário cada um. A greve foi um aumento de salário. Nós ganhava lá uma miséria naquela época. Eu ganhava 300 e pouco, 350 por aí. E o aumento era um absurdo. O aumento que incrementaram naquela época, que eu também aceitei, né? Falou, não, mas vamos pedir tanto porque eles vão fazer oferta e a gente reduz a metade, nós, o aumento de R$500. Nós participou a greve, o elemento dirigente, que vinha de São Paulo, dizendo que a linha inteira estava reunida para participar, etc., mas era baluartismo dele. Quando estourou mesmo, só estourou triagem. Essa greve, ela foi sucedida, aliás, melhor, antecedida de um preparo, é lógico. Mas nós sabíamos, eu pelo menos cansei de falar, não vai haver greve na Companhia Paulista se nós falarmos em Partido Comunista. Olha bem, eu fui sincero, a gente sabia disso, se falarmos não há. Era um perigo medonho naquela época abrir a boca para falar em comunismo. E não saía, essa greve que nós estamos falando jamais teria saído naquela época. Tanto isso é verdade que ficou bem provado. Só Bauru parou. Só Bauru que parou. O maquinista parou, mas a polícia veio de baioneta calada. E era para enfiar mesmo. Então a gente ia recuando. Aí o maquinista passou. Aí veio a polícia e pancadaria e empurrão e coisa para lá, baioneta, baioneta calada. Sem tudo. Aí tinha que sair, de qualquer jeito. E bomba. O tenente Benedito Costa Neto mandava jogar de gás lacrimogêneo em nós, e nós devolvíamos antes dela explodir. Aí ele então começou a esperar quando faltava 1 minuto para a bomba explodir, que ele jogava a bomba. O cara falou que quem tivesse arma levasse. Eu então tinha um revólver. Um revólver e umas 30 balas. Assim. Quando foi uma hora lá, eles me cercaram assim. Uns 4 ou 5 assim. Eu dei um pulo assim. Naquele tempo eu tinha 20 anos, né? 20 anos, né? Dei um pulo por cima deles assim, entrei no meio do mato, saí que nem uma bala. Aí eu fui para Goimbê, uma cidadinha lá no meio do mato, lá, que tem entre Marília e coisa. Sem a ajuda do partido. O partido não me ajudou, não. Fui para lá. Mas eles me descobriram lá, foram me pegar lá. Me levaram para São Paulo para não ser morto aqui. Sim, vocês foram demitidos. Ah, fomos. Oh. E tem o processo, a condenação, uma promoção em cima da outra. Todos os trabalhos. Mas dispensado por ser comunista. A única falta que eu cometi, ser comunista. Eu fiquei 3 anos afastado do serviço. 3 anos afastado do serviço de médico. Isso foi
57, por aí, mais ou menos. Não lembro bem a data, né? Sei que eu fiquei quase 3 anos afastado do serviço, sem vencimento, sem receber tostão, sem coisa nenhuma. Na realidade, o golpe militar de 1º de abril de 64 começou a ser arquitetado já na renúncia do presidente Jânio Quadros, quando as Forças Armadas se opuseram de forma firme à posse do vice-presidente Jean Goulart, que estava em visita protocolar à China nacionalista, à China comunista. O descontentamento com o Jango dentro das Forças Armadas era grande e como o Jango começou a cumprir as leis que Getúlio tinha criado e não tinha cumprido, quer dizer, a criação do 13º salário, o fundo de garantia e algumas outras conquistas da classe trabalhadora, os anos foram se acirrando. Quando chegou em março de 64, mais precisamente dia 13 de março de 64, foi realizado um grande comício na Central do Brasil, com a presença da classe trabalhadora, estudantil, dos movimentos populares, onde o Jango, o presidente Jean Goulart, assinou as chamadas reformas de base, que eram a reforma agrária, a reforma educacional e várias reformas de base, enfim. E isso gerou descontentamento. No dia 30 de março de 64, o presidente Jean Goulart vai numa cadeia de rádio e TV e diz que existe um movimento conspiratório contra o seu governo. Mas já era tarde e na madrugada de 31 de março para 1º de abril, o general Olímpio Mourão, de Minas Gerais, movimenta suas tropas rumo ao Rio de Janeiro com o intuito de derrubar o governo legalmente constituído. Em Bauru, já tinham a Marcha de Deus com a Família pela Liberdade, organizada pela chamada Igreja Católica, com doação, ouro para o bem no Brasil, certo? E em Bauru tínhamos também a Frente Anticomunista, FAC, Frente Anticomunista, criada pelo promotor público Silvio Marques Júnior, que acabou levando, de uma forma pioneira, dezenas de bauruenses, estudantes, ferroviários do movimento popular, para a cadeia logo nos primeiros dias, quando nem no resto do Brasil ainda haviam ocorrido prisões. Então naquele dia veio um pelotão e cercou a associação e eu fui preso, levado, escoltado, com um pelotão de não sei, acho que 12 soldados, baioneta calada. Me humilharam, me fizeram ir a pé, em vez de pôr no camburão, me levaram lá pro cadeião. É piada isso aí, mas foi piada. Eu fui a pé, acho que não tinha nem dinheiro, eles não tinham nem dinheiro para pagar o camburão, né? Eu fui a pé até o cadeião. E lá eu, inocentemente, falei, isso acaba já, isso não é possível derrubar um governo constituído. E antes, no dia da Revolução, quando falaram isso aí, a reunião foi feita uma reunião e nós passamos, como funcionários públicos, nós tínhamos a obrigação de ser fiel aonde nós prestávamos serviço, que era a União, e era um governo constituído, era a Constituição que eu estava, eu não poderia ser contra a Constituição. Os outros estavam todos errados, eu estava certo. E por aquilo lá eu fiquei preso 59 dias. Em 64, com o advento do golpe militar, ele acabou sendo preso no dia 3 de abril de 64, permaneceu preso durante 56 dias, saindo da cadeia finalzinho de maio, início de junho naquele ano. Sofreu um processo administrativo que se encontrava arquivado em decorrência da greve de 18 dias da Sorocabana em 63 e sem direito à defesa. Foi demitido da ferrovia em 8 de outubro de 1964, com fundamento no ato sonal de 9 de abril do mesmo ano. Meu pai, quando foi demitido, faltavam para ele aposentar 28 dias. Quem invadiu minha casa foi o delegado de polícia, hoje aposentado, Aniel Chaves, e meu pai se recusou a abrir 2 cartas que eram endereçadas à minha irmã, enviadas por 2 colegas de pensionato em São Paulo, que eram do Uruguai, que elas vieram fazer um curso naquela época sobre desenho animado já. E com essa justificativa de que meu pai não abriu a carta, que não era ele endereçada, o Aniel o levou para a delegacia de polícia local. Muito bem. Minha mãe, como meu pai tinha problema de asma, minha mãe pegou e arrumou o kit cadeia, né? Uma roupa,
o medicamento e tal, e foi levar na delegacia de polícia local, quando foi comunicada pelo Ariel Chaves que ele não tinha mais nada a ver com isso, que ele tinha entregue meu pai e outras pessoas presas em Bauru para a Polícia Federal. A Polícia Federal, inclusive, assustou, porque não conduzi-los, né? O meu pai, o Ramiro Pinto e o João Batista Dias do Peba para São Paulo, eles pararam para tomar um lanche na rodovia Marechal Rondon, em Laranjal Paulista, convidaram esse pessoal, meu pai e os outros dois, para tomarem um lanche, e ficaram surpresos que a polícia de Bauru, o Dr. Aniel Chaves, não teria avisado a família que eles estavam sendo conduzidos para o famigerado DOPS, em São Paulo. Meu pai ficou 18 dias no DOPS em São Paulo. Nós fomos descobrir onde ele estava, quando ele já estava no 14º, 15º dia, sem a gente ter notícia. A minha irmã, o meu sobrinho mais velho, conseguiu ir no DOPS e vê-lo, localizá-lo, né? Em 69, quando o Júlio foi preso pela segunda vez, eu não podia sair da quitanda. O Toninho era 15 anos, a ideia de São Paulo. Chegou à tarde, a gente pegava o dinheiro para fazer o depósito no banco. Tinha um banco na Batista, na quadra 1, que chamava Banco Paulista. Eu fui lá levar, quando ele me viu eu levando lá o depósito, o gerente, não sei, não conheço mais ele, quando eu falei, cadê? Por que o São Antônio veio? Acho que é o Milton Momesso. E eu falei, não sei mais, meu marido não estava, mas também tudo que a gente falava que eu tinha levado o marido de volta, estava muito. Ninguém acreditava. Eu esperava até que aquilo fosse qualquer engano, eu ia continuar no meu trabalho, ainda trabalhei, isso foi em abril, cheguei em maio, trabalhei acho que uns 8 dias lá na Noroeste, na seção de contadoria, onde eu trabalhava. Aí já veio uma carta me dispensando. Foi difícil, porque naquela época não tinha estrutura, eu estava pagando uma casa, que eu tinha feito uma casinha lá na Bela Vista, e não tinha estrutura para aguentar ficar um mês sem alimentação da família. E o pessoal da cooperativa, isso eu me emociono quando eu falo.